tema da mensagem de hoje é: só se vive uma vez. Ainda bem que eu vim, Jesus. Irmão, olha para mim. Se existe uma verdade que ela é inquestionável, independente de religião, geografia, cultura, é que só se vive uma vez. Pastor, mas e a vida eterna? A vida eterna é uma continuação daquilo que já começou no nosso nascimento. A vida eterna é um destino eterno a partir de escolhas que fizemos enquanto estamos aqui, exatamente agora. E tem uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração, e a partir desse entendimento que eu quero falar com você hoje, é que quando a gente começa a acessar a consciência da finitude, a gente começa a se tornar mais humilde. Primeira chave que eu quero liberar, e se você quiser anota isso em nome de Jesus: o entendimento da finitude me torna mais humilde. Pastor, eu não entendi ainda, explica melhor. Eu vou te explicar. Quando a gente é novo, a gente acha que sabe tudo, pode tudo e que tem todo o tempo do mundo. Quando a gente se torna sábio, a gente começa a perceber que a vida passa rápido demais, as coisas passam rápido demais, e a gente começa a valorizar mais o tempo. Um dos conselhos que quando a gente é jovem a gente odeia receber é para que a gente aproveite cada momento, porque passa muito rápido. Alguém já ouviu um conselho de alguém mais velho e o seu coração fechou quando você ouviu isso? A gente acaba de ter filhos, aí alguém mais velho fala: curte porque passa muito rápido. Aí a gente fecha o coração e fala: meu Deus, nem nasceu, já tem gente querendo me deixar ansioso porque passa rápido demais. Aí a gente fecha os olhos e quando abre, a sua filha está fazendo 15 anos, o seu filho já está saindo de casa, e você percebe que aquele era um conselho de sabedoria. A verdade é que quem consegue adquirir sabedoria enquanto ainda é jovem, quem consegue caminhar debaixo de vitalidade e sabedoria enquanto é novo, consegue viver a plenitude da vontade de Deus sem desperdiçar nenhum recurso. Alguém comigo aqui diga amém. Sabe, uma coisa que afetou demais o meu entendimento a respeito da vida foi quando eu tive uma experiência de quase morte. 2017, eu estava lutando para viver no CTI de um hospital, 35 dias internado, eu tive endocardite bacteriana aguda. Eu entrei numa ala de cardio daquele hospital com uma equipe médica pronta para abrir o meu peito e trocar minha válvula mitral. Eu fiquei à base de antibióticos de alto espectro 24 horas por dia, eu tomava várias injeções na barriga. A gente ficou lá e o índice de mortalidade do que eu tive era de 1 para 3, a cada 3 pessoas com o mesmo quadro, uma não resistia. E quando eu saio dessa internação, eu saio debaixo de uma consciência maior de que eu preciso valorizar as oportunidades que Deus está me dando, porque elas são únicas e o tempo passa rápido demais. Alguém comigo aqui diga amém. Sabe, uma das coisas que a gente mais tem visto nessa geração é uma cultura em que pessoas estão militando por tudo. Eu vi ontem um vídeo de uma pessoa que na cultura dele, ele usa abelha para que piquem alguém que está com alguma inflamação, e eles acreditam que aquilo vai trazer cura. Então a pessoa pegava uma abelha e colocava sobre aquele lugar ferido, e a abelha picava a mão dessa pessoa, e o vídeo era basicamente isso. Aí eu fui nos comentários. A maior parte dos comentários são pessoas revoltadas porque aquela pessoa está matando uma abelha. A gente vê hoje pessoas revoltadas com todo tipo de coisa. Pessoas estão revoltadas quando vem desperdício de água, e isso é válido. Pessoas estão revoltadas quando eles veem algo que fere a sua militância, ou o seu entendimento, ou a sua plataforma ideológica. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu não vejo uma mesma revolta com pessoas que estão desperdiçando a sua própria vida, vivendo uma vida qualquer. Se eu abrisse uma torneira aqui no palco, enquanto eu prego, a gente deixasse água indo embora, algumas pessoas iam se revoltar tanto com esse desperdício que elas iam se levantar e sair. Se eu pegasse um peixe aqui e colocasse ele aqui em cima e ele ficasse lutando para sobreviver, algumas pessoas iam levantar revoltadas porque iam achar um absurdo o que eu estou fazendo. Agora, eu vim aqui como homem de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, para lembrar para alguém aqui que pode ser exatamente assim que os céus estão vendo a forma como você governa a sua história. É um desperdício você viver como se fosse qualquer um, quando carrega dentro de si a própria
própria vida de Deus. É um desperdício uma geração que está atrás de sonhos fúteis e de coisas que passam, quando fomos chamados por Deus para caminhar debaixo de promessas que apontam para a eternidade. Ei, igreja, olha para mim, é um desperdício você se tornar só um espectador de avivamento, quando Deus te chamou para se tornar um avivalista. É um desperdício você vir e ser servido todos os domingos por alguém, mas você ainda não tem entendido que o chamado daquele que lavava os pés dos discípulos é para que a gente possa servir a igreja dele também. É um desperdício, irmão, a gente fechar o nosso coração no momento da oferta, porque acha que dinheiro e religião não se misturam, mas a gente orar para que Deus abra as comportas dos céus quando a gente precisa de um milagre financeiro. É um desperdício a gente fazer parte de uma igreja, mas não se tornar igreja. A gente ouvir promessas de Deus, mas não se tornar filho de Deus. A gente desejar o fruto do Espírito, mas a gente não caminhar no Espírito. Eu vim aqui nessa noite declarar que a partir de hoje, nenhum dos nossos vai viver andando em ciclos, batendo cabeça. Você não vai perder tempo, você não vai desperdiçar vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Alguém levanta as mãos e recebe isso. Eu declaro um tempo de ativação e de sabedoria. Eu declaro um tempo de discernimento e de autoridade. Eu declaro um tempo de sensibilidade e profundidade. Você vai viver cada palavra que Deus liberou a seu respeito. Você tem o que Deus diz que tem, você é quem Deus diz que é, você pode o que Deus diz que pode, e você vai viver ainda esse ano o cumprimento de palavras e promessas que talvez por você foram esquecidas, mas o Senhor está dizendo: eu não desisti das promessas que eu te fiz, eu não esqueci do que eu liberei sobre você desde o ventre da sua mãe. Igreja, não é tempo de assistir avivamento, é tempo de se tornar avivamento. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus. Salmos 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista está dizendo: Senhor, me ensina a contar os dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Não me deixa viver como se eu tivesse todo o tempo do mundo, porque eu não tenho. Não me deixa desperdiçar o que o Senhor me deu de mais precioso, porque custou muito caro para o Senhor. A consciência da finitude gera em nós humildade. Por quê? Porque um menino, enquanto é menino, acha que tem todo o tempo do mundo, mas quando a gente entende quanto custa o tempo, a gente começa a valorizar ele mais. Eu conheço homens milionários que, se pudessem, abririam mão de muitos dos seus milhões, ou talvez de todos eles, para poder ter mais 5 anos de vida. Eu conheço homens, empresários, que construíram um patrimônio ao custo de muito trabalho e suor, mas hoje eles falam que se lamentam de não terem visto os filhos crescerem, enquanto eles estavam construindo um patrimônio que vai ser deixado para eles como herança. Sabe, eu conheço líderes ministeriais que o que fizeram a partir da obra de Deus se tornou maior do que aquilo que permitiram que a obra de Deus fizesse neles. Eu conheço pessoas que abririam mão de todo o patrimônio que conquistaram para poder ter um pouco mais de tempo em família. Eu conheço pessoas que se gastaram e abriram mão de saúde e hoje tentam pegar todo o dinheiro que conquistaram para comprar a saúde que não conseguem comprar. Irmão, o que Deus nos chamou para viver está debaixo de uma agenda de Deus. Quando a igreja discerne o tempo de Deus, o modo de Deus, a forma como Deus quer operar, aquilo que Deus te chamou para viver, você não vai viver mais batendo cabeça, você não vai forçar portas para entrar que o próprio Deus fechou. Você não vai se precipitar, você não vai se cansar, você vai caminhar debaixo de uma palavra, e aquilo que demoraria anos para você viver sozinho, você vai viver em meses caminhando com Deus. Aquilo que demoraria gerações para alguém viver debaixo de uma estratégia humana, você vai viver ainda na sua geração, a partir de um liberar de Deus. Alguém comigo aqui? Eu declaro em nome de Jesus, a sua agenda se alinhando à agenda de Deus, o nosso tempo se alinhando ao tempo de Deus, a nossa vontade se submetendo à vontade de Deus, para que você e a sua casa vivam ainda esse ano o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode me ajudar a pregar nessa noite? Aleluia.
não lembro de quem é essa frase, Paulo, mas ela me pegou. Talvez eu tenha citado domingo passado, mas eu quero que a gente medite um pouco mais nela. Eu não lembro o autor, mas ele diz que na vida todos nós usaremos 2 tipos de bacias. Ou seremos como Pilatos, que usa a bacia de água para lavar as mãos, ou seremos como Jesus, que usa uma bacia de água para lavar pés. Pega isso aqui, irmão. Deixa essa palavra entrar em você. Ao longo da tua jornada, ou você vai usar uma bacia de água para lavar as suas mãos, ou você vai usar uma bacia de água para lavar pés. O que significa isso, pastor? Significa que ao longo da nossa jornada, ou a gente se isenta, ou a gente se envolve. A mulher que derramou o perfume caro, como a pastora Lola ministrou aqui durante a oferta, ela teve a mesma oportunidade que aqueles homens tiveram, ela teve a mesma proximidade que aqueles homens tiveram, ela teve o mesmo acesso que aqueles homens tiveram, mas aquilo que ela fez é contado de geração em geração, é contado de geração em geração, porque aquela mulher entendeu a oportunidade que ela tinha de fazer algo que apontaria para a eternidade. Tem pessoas que usufruem daquilo que Deus está fazendo e por birra ou pirraça não querem se comprometer. Eu não gostei da palavra de hoje, então hoje eu não vou ofertar. Eu não gostei do alinhamento que o pastor fez na semana passada, então hoje eu não vou participar. Eu não gostei de como foi o último evento de voluntários, então eu vou me ausentar. Irmão, tratar algo eterno por conta de algo momentâneo, isso é infantilidade. Abrir mão de algo que tem valor de eternidade por conta de algo passageiro não é um bom negócio. Fala comigo, eu creio que tudo aquilo que o Senhor vai fazer a partir de mim, diga, vai ecoar na eternidade. Você consegue imaginar a alegria de Jesus em ver a entrega de alguns? Tem voluntários que chegam antes de todo mundo, vão embora depois de todo mundo. Essa igreja só está de pé porque a gente tem estabelecido uma cultura de voluntariado que é primordial para todo esse mover e esse avivamento. Por que essa igreja acontece no ritmo em que acontece? Primeiro, porque estamos debaixo de uma palavra de Deus. Segundo, porque estamos nos movendo debaixo de uma agenda de Deus. Agora, isso não aconteceria se não fossem milhares de voluntários apaixonados. Tem algum voluntário apaixonado aqui? Aleluia. Uma das coisas que eu sou muito cirúrgico em cortar todas as vezes que eu vejo é quando alguém está usando o termo que a gente está trabalhando. Às vezes, até dentre os pastores, a gente sem querer solta isso. Não, a gente tem que honrar os voluntários do Kids, eles estão trabalhando muito. A gente tem que honrar os voluntários do estacionamento, eles estão trabalhando muito. Não, a gente não está aqui trabalhando, a gente está servindo. Porque todo mundo que trabalha para receber, mas quem serve, serve porque já recebeu. A gente não está aqui porque a gente quer algo em troca, a gente está aqui porque a gente já recebeu. Deus me encontrou no meu pior dia, Deus restaurou a minha sorte, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha casa, Deus invadiu a minha história, Deus está fazendo uma coisa nova, e eu quero participar do novo de Deus, e eu quero colocar minha impressão digital nesse avivamento, e os meus filhos contarão histórias a respeito desses dias. Alguém comigo, diga amém. Os nossos filhos contarão histórias a respeito do avivamento de São Paulo. Alguém crê nisso? Tem noites que a gente vive aqui e eu creio que em algum momento a gente vai lembrar delas. Você lembra daquela noite? Você lembra da última noite? Você lembra da vigília que a gente viveu no Aviva? Você lembra daquele batismo com quase 2.000 pessoas? Eu estava lá. A gente não vai só ouvir histórias sobre aquilo que Deus fez no passado, contaremos histórias a respeito daquilo que Deus está fazendo exatamente agora. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas a gente tem que ter consciência. Irmão, olha para mim, eu não quero te deixar ansioso, pelo contrário, eu quero que você utilize muito bem, com muito zelo, o tempo que Deus te deu. A gente não tem todo o tempo do mundo. O primeiro pilar da mensagem de hoje é: você só vive uma vez. Fala comigo, eu só vivo uma vez. Você só vive uma vez. Que tipo de vida a gente está construindo? Para onde ela aponta? Para quem ela aponta? O nosso maior patrimônio é temporário, ou a gente está construindo um patrimônio que aponta para a eternidade?
Aquilo que a gente vai deixar de herança para os nossos filhos é maior do que aquilo que estamos construindo de memórias com eles. Aquilo que a gente tem se esforçado para construir no fogo de Deus se mantém ou é consumido? Estamos vivendo uma vida fútil, mesmo caminhando debaixo de palavras de vida eterna, ou estamos caminhando debaixo de princípios que apontam para a eternidade? A gente precisa falar sobre isso como igreja em alguns momentos, porque no meio de um avivamento, eu já falei sobre isso, mas vai ser novo para alguém aqui. O avivamento, ele é interessante porque ele é a coisa mais extraordinária que você pode viver, e ele é a coisa mais perigosa que você pode viver. Tem muita gente que acha que está queimando, quando na verdade tudo que está sentindo é o calor de quem está perto. O desafio de estar em meio a um avivamento é que a gente pode confundir movimento com direção, a gente pode confundir barulho com adoração. Irmão, estar em um avivamento não significa que eu esteja avivado. Todo avivamento coletivo é fruto de uma série de avivamentos individuais. Deus vai mudar a sua história, Deus vai renovar a tua mentalidade, Deus vai avivar a tua casa, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai pegar tudo que estava quebrado e Ele vai restabelecer. Deus vai mudar completamente o destino, as vontades. Deus vai transformar você, e aí quando Ele transforma você, e transforma a pessoa do teu lado, e transforma o líder do teu ministério, e transforma o pastor dessa casa, estamos debaixo de uma onda de avivamento. E a gente começa a avançar, e estamos debaixo de uma agenda dos céus, e a gente começa a operar debaixo de ousadia, de autoridade, de poder, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente começa a avançar em fé, andar sobre as águas, os sinais e as maravilhas de Deus começam a acontecer de forma natural, o sobrenatural se torna habitual. Deus abre as comportas dos céus, derrama sobre nós bênçãos sem medidas, favor e graça, recursos. E aí, irmão, quando aquele grande dia chegar, apresentaremos para Ele coração limpo, mãos puras e sementes que apontam para a eternidade. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai correr atrás do vento. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai ser um espectador da glória de Deus. Você é um canal da glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus aberto uma estação de ativação de chamados e ministérios. Você não vai ficar mais adiando, você não vai dar desculpas, você não vai fingir mais que não está ouvindo o que Deus te chamou para viver. Eu declaro em nome de Jesus o teu ministério crescendo à mesma altura de tudo aquilo que você tem se dedicado até aqui. Você não vai ser um profissional melhor do que você é um ministro na casa de Deus. Você não vai ser um homem de negócios melhor do que um homem de Deus que você vai se tornar. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que você construiu de forma natural até aqui vai ser como nada comparado àquilo que Deus vai edificar em você a partir de agora. Eu declaro em nome de Jesus que não é tempo apenas de crescermos para fora. O Senhor está nos chamando para crescermos para dentro. É tempo de raízes profundas, é tempo de autoridade, identidade, santidade, discernimento, sabedoria. É tempo de uma igreja viva, caminhando sobre as ruas da cidade, estabelecendo o governo de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no teu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. 1 Coríntios 15, 19 diz: se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Igreja, o Evangelho não é uma ferramenta para. A igreja não é um caminho para. Jesus não é meio, Jesus é fim. Eu não vou vir para a igreja para prosperar, eu vou vir para a igreja porque eu amo Jesus e porque eu caminho com Ele. A prosperidade faz parte da minha história. Eu não vou vir para a igreja para receber uma palavra de ânimo e vencer a minha semana, não. O que você está recebendo aqui não é para durar uma semana, o que você está recebendo aqui vai durar para sempre. Não é sobre uma semana animada, é sobre você e a sua casa salvos em Jesus, é sobre você e a sua casa caminhando à altura das promessas de Deus. Aleluia. Primeiro pilar dessa mensagem: só se vive uma vez. Fala comigo, só se vive uma vez. Segundo pilar que eu quero ministrar sobre você hoje é o entendimento de que todos prestaremos
contas. Pastor do céu, trouxe um convidado hoje. Achei que você ia trazer aquela mensagem evangelística. Pastor do céu, eu tô todo quebrado, eu tive uma semana difícil, eu preciso de uma mensagem de esperança. Irmão, o que eu estou falando aqui hoje vai aumentar a estatura daquilo que Deus está fazendo em nós. Você não vai ser um crente funcional, você não vai ser um espectador de avivamento. Deus está te chamando para caminhar à altura dos sonhos que Ele te confiou. Deus está nos chamando para caminhar à altura da identidade que Ele nos confiou. Você pode declarar essa com autoridade: diga, eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Você crê nisso? Diga amém. Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 2:6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, e Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Irmão, o entendimento de que todos nós prestaremos contas não deve ser um peso para a igreja, mas deve trazer para a gente um senso de responsabilidade. Porque Deus não vai me perguntar quantas cadeiras tinha no auditório da igreja que eu liderava, mas Deus vai me perguntar sobre algumas coisas que nem sempre quem está vendo o púlpito consegue ver. A história que a gente está construindo fala a respeito não só de liderarmos um movimento, não fala a respeito de construirmos uma casa de eventos, fala a respeito, antes de qualquer coisa, daquilo que nós estamos nos tornando. Aquilo que Deus está fazendo em você é mais importante do que aquilo que Deus está fazendo a partir de você. A obra que Deus está fazendo em você, ela é mais gloriosa do que a obra de Deus que você está fazendo. Então, você pode liderar centenas de pessoas, você pode ter um dízimo extraordinário, você pode estar em todos os cultos, mas ainda não é sobre isso, porque o que existe de mais poderoso naquilo que nós estamos vivendo com Deus, não é o que estamos fazendo, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. Alguém comigo diga amém? O que você se torna em Deus é mais importante do que aquilo que você faz com Deus ou faz para Deus. Olha para mim. Mas muita gente tem usado desse entendimento uma desculpa para também não fazer nada. Eu não faço para ser, mas porque eu sou, eu preciso fazer. Eu não governo para me tornar um filho de Deus, mas porque eu sou um filho de Deus, eu preciso governar. Eu não lidero para ser aceito por Deus, mas porque eu fui aceito por Deus, eu passo a liderar. Fui chamado como cabeça e não como cauda. Eu não entrego para Deus para receber, mas porque eu sei que já recebi mais do que eu poderia, eu preciso corresponder àquilo que o Senhor já fez por mim. Eu não semeio para colher, eu colho para replantar. O entendimento da graça faz com que a gente faça não para ter, a gente faça porque já é. Tem pessoas que falam: pastor, eu vejo você se dedicando, você é tão apaixonado pela obra, 36 anos, 3 filhos e não para, está sempre sonhando. Irmão, nada do que eu faço se compara àquilo que Deus já fez por mim. Com 17 anos, Deus me encontrou no meu dia mal, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha sorte, Ele ressignificou toda a minha família, Deus mudou completamente o nosso destino. Nós estávamos perdidos, quebrados, nós estávamos caminhando em caminhos de morte, e Deus fez por mim aquilo que eu não poderia comprar. Deus me confiou aquilo que eu não poderia conquistar. Então, o que eu posso dar ao Senhor em resposta daquilo que o Senhor já me deu? Não faço para merecer, eu faço porque Deus me tornou. Levante suas mãos em nome de Jesus. Feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: eu e a minha casa viveremos milagres, caminharemos sobre as águas, venceremos gigantes, prosperaremos no meio da crise, frutificaremos no meio do deserto. Diga: porque eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver o que Deus declarou que eu vou viver, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Joe, vamos junto, lindão. Avivamento, avivamento.
Aleluia. O entendimento da finitude gera humildade. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não posso ficar adiando sonhos de Deus. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não posso ficar engavetando chamados em Deus. Eu estou falando aqui para pastores que se tornaram empresários, mas que deixaram de viver aquilo que Deus tinha para você na plenitude. Eu estou falando aqui para pessoas que abriram mão de um sonho de Deus por conta das circunstâncias. Eu estou falando aqui para pessoas que preferem estar nesse lugar que só recebe e ainda não se vê como uma fonte. Eu estou falando para pessoas que ainda esse ano vão viver uma ativação ministerial sobrenatural. Eu estou falando para pessoas aqui, irmão, que não vão mais usufruir sem participar. Não, você não vai usufruir sem participar. Você vai se envolver naquilo que Deus está fazendo. Você vai se tornar aquilo que Deus está te chamando para se tornar. Você vai viver a plenitude das promessas de Deus. Você não vai desperdiçar tempo. Você não vai desperdiçar vida. Você não vai deixar para depois. Você não vai viver daqui a 10 anos o que Deus disse que você pode viver ainda esse ano. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de aceleração sobrenatural. Aquilo que viveríamos em 10 anos, viveremos em um ano. Aquilo que viveríamos em um ano, viveremos em um mês. Aquilo que viveríamos em um mês, viveremos em uma semana. Porque Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele. Se é você, irmão, pelo amor de Deus, diga amém. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo. Ele diz que Deus vai confiar. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. E o Johnson diz que Deus está à procura de pessoas que não amem o mundo, para que possa confiar o mundo a eles. Deus está à procura de pessoas que não amam recursos, para que possa confiar recursos a eles. Deus está à procura de pessoas que não amem governo, para que possa confiar governo a eles. Deus está à procura de pessoas que não amam acessos, para que possa confiar acesso a eles. Deus está procurando pessoas que não amam alcance, para que possa confiar alcance a eles. Porque se você amar ao Senhor acima de todas as coisas, você pode governar sobre todas elas. E eu creio que é para esse tempo que Deus está nos chamando. A primeira palavra que eu ministrei na igreja esse ano, e eu quero te lembrar disso. Esse não é o ano de crescermos apenas para fora, esse é o ano de crescermos para dentro. E à medida que nos aprofundarmos em Deus, Deus vai alargar as nossas tendas. Quanto mais puros nós formos, mais autoridade teremos. Quanto mais raízes tivermos, mais frutos nós frutificaremos. Quanto mais consciência daquilo que Deus nos confiou nós tivermos, mais o Senhor vai nos confiar. Deus está chamando uma igreja saudável, viva, que caminha debaixo de uma palavra, que se move a partir de uma agenda, para viver o sobrenatural todos os dias. Você não vai mendigar o pão, nem sua descendência vai passar fome. Você não vai pedir emprestado, mas emprestará às nações. A palavra de Deus nos garante: se nós pedimos a Ele, Ele nos dará nações por herança, e os confins da terra como a sua, como a nossa propriedade. Irmão, se você estiver onde Deus te chamou para estar, se você se tornar quem Deus te chamou para se tornar, nada vai faltar sobre você e sobre a tua casa. Você recebe isso? Ele é aquele que dá semente ao que semeia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a vontade que você tem de fazer algo extraordinário, é Deus quem te dá. Ele gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Deus quem derramou sobre você essa porção de ousadia. Aos sonhadores, eu quero lembrar, é Deus quem derramou sobre nós uma unção criativa. Aos desbravadores, é o Senhor quem vai à frente das suas batalhas. Por isso você abre espaço à força. Aqueles que são mantenedores, aqueles que são investidores no reino, é Deus quem abriu as comportas dos céus sobre você. Aqueles que são mestres, o Senhor te deu sabedoria e entendimento da palavra, revelações, como se ela se descortinasse diante de você, de uma forma diferente de como ela se revela para todos os outros. Aqueles que são evangelistas, o Senhor derramou sobre você uma graça inusual, para que o nome dele na sua boca seja mais doce aos ouvidos de quem ouve. Aqueles que são apóstolos, Deus te confiou a autoridade apostólica para estabelecer
estabelecer e liberar destino profético. Aqueles que são profetas, Deus te permite ver o que homens naturais não veem, para que você possa manifestar a glória de Deus através de voz profética. Aqueles que estão servindo pessoas, Deus está te chamando para lavar pés, e Ele está te colocando no lugar mais baixo dentro da servidão, mas também o lugar mais alto dentro do reino de Deus. Aqueles que estão tendo o primeiro encontro com Deus hoje, Deus está te chamando pelo nome. Antes do ventre da sua mãe ser formada, Ele já te chamava pelo nome. Deus sabe quem você é. Deus estabeleceu sobre você palavras de vida eterna, e eu vim aqui nessa noite declarar em nome de Jesus que nós não caminharemos em ciclos, nós não construiremos castelos de areia. O Senhor está nos chamando para caminhar debaixo do governo dele. Estabeleceremos, avançaremos, profetizaremos, abriremos, ligaremos, desligaremos, avançaremos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia. Deixa eu fazer um comunicado aqui, que é um posicionamento de fé também. Nas últimas semanas, eu creio que nas próximas, eu não sei por quanto tempo, mas eu sinto um convite de Deus para que a expectativa seja um pouco menor no sermão e no pregador, mas que haja na igreja o entendimento de que tudo que falamos debaixo de uma atmosfera de fé não são mais só palavras. Fala comigo, palavras não são só palavras. Eu tenho sentido em Deus um chamado, um ímpeto de profetizar. É tempo de profetizar aos vales de ossos secos. É tempo de profetizar aos principados e potestades que têm tentado roubar a tua alegria, parar a tua casa, minar a tua fé. É tempo de profetizar sobre todo o levante, sobre todo o deserto, em meio a toda escassez. É tempo de profetizar. Abra a tua boca e profetiza, diz o Senhor. Então aquele profeta diante de um vale de ossos secos, ressequidos há muito tempo, abriu a boca e declarou assim: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Não tem nada mais poderoso que a sua boca possa falar do que aquilo que Deus já falou aos seus ouvidos. Não tem nada mais poderoso que a sua boca possa declarar do que aquilo que Deus já declarou ao seu coração. Deus vai liberar sobre nós palavras, sonhos, promessas. Nós abriremos a nossa boca, ligaremos e desligaremos. Nós vamos crer, profetizar, declarar, e vai acontecer. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu liberar sobre alguém aqui. Levante as suas mãos. Eu profetizo, irmão, ainda em 2024, esse ano que é duplamente apostólico. 2024 vai ser marcado nessa igreja, mas também na sua casa, como um ano de ativação. Eu sinto no meu espírito como se o Senhor estivesse fazendo um grande alistamento, e nesse momento homens que não fazem parte do exército farão, e aqueles que já fazem parte estão sendo chamados por Deus para receber novas patentes. Deus está confiando a homens que não amam o mundo, governo e autoridade para liderar. Eu declaro em nome de Jesus uma estação em que homens e mulheres de Deus ocuparão cadeiras, lugares, postos. Deus vai te dar acessos, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar liderança em mercados. O Senhor vai te dar uma unção que despedaça o jugo. O que te parava, não te para mais. O que te prendia, não te prende mais. O que te condenava, não te condena mais. Porque se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Você é livre para prosperar, você é livre para avançar, você é livre para cavar poços e eles não serão entulhados. Você é livre para receber de Deus uma herança justa estabelecida. Você vai suar menos e você vai prosperar mais. Você vai fazer menos e você vai discernir e receber mais. Eu declaro em nome de Jesus, alguns homens aqui abrindo mão de uma carteira de trabalho que receberam do Senhor e entendendo que Deus não te deu uma carteira de trabalho, Deus te deu uma certidão de nascimento. Você é filho de Deus, você é chamado por Deus. Deus habita em você, o mesmo Espírito
que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele habita em nós, Ele se move em nós. Eu declaro em nome de Jesus o espírito de ressurreição, trazendo sobre os sonhos de Deus que pareciam mortos em você uma temporada. Deus trazendo à tua memória o que dá esperança. Deus trazendo à tua memória palavras antigas, coisas que você ouviu de Deus no início da tua caminhada, coisas que você ouviu de Deus talvez desde que você era pequeno, coisas que Deus comunicou ao teu espírito desde o ventre da tua mãe. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, Ele comunica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Não importa o que dizem sobre você, não importa o que os seus olhos naturais pensam. Talvez os seus olhos digam: não tem como, não dá para entrar, não dá para acessar, não dá para construir. Mas a palavra do Senhor sobre nós nessa noite é: sou eu quem faço, sou eu quem abro, sou eu quem opero. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Você pode declarar isso com autoridade? Diga: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Diga: eu sou. Vamos, igreja, isso é uma declaração de fé. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver cada palavra que o Senhor liberou sobre mim, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Fala comigo. Eu entendi que só se vive uma vez. Diga: eu entendi que todos nós prestaremos contas, e eu não posso mais desperdiçar a vida que Deus me deu. Somos mais de 11 mil famílias online. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo. O Uruguai acabou de conectar Moçambique, Bolívia, Paraguai, Bélgica, Itália e Japão conectado. Aleluia. Olha para mim, irmão. Deus te deu vida, Deus te deu uma agenda, Deus te deu promessas, Deus te designou para algo. Seria muito triste chegar na glória e apresentar para Deus diploma de expert em coisas naturais que não vão ter mais nenhum valor, mas não conhecemos nada da presença, da glória e das promessas de Deus, quando isso é tudo que vai permanecer para sempre. Seria um desperdício deixarmos uma herança para os nossos filhos que pode ser perdida, negociada, transferida, mas não estabelecermos neles legado. Irmão, olha para mim. Eu pastoreei jovens por mais de 15 anos e eu conheço filhos de homens muito ricos que tudo que eles não querem é se tornar parecido com seus pais. Eu já ouvi de jovens dizendo: pastor, meu pai vai deixar uma herança gigante para mim, mas a última coisa que eu quero é ser parecido com meu pai. E essa é uma diferença clara entre herança e legado. Herança é o que deixamos para alguém, legado é o que deixamos em alguém. A gente está em Alphaville, esse lugar aqui, por muitas vezes eu ouvi que era um lugar impossível de viver o que estamos vivendo. Esse lugar era um cemitério de pastores. Esse lugar é um lugar onde o dinheiro fala mais alto. Esse lugar é um lugar onde Mamon opera. Irmão, nós estamos aqui como igreja de Jesus, crescendo como nunca antes, avançando, estabelecendo o reino. E nós viemos aqui para declarar em nome de Jesus que os homens de negócios e homens que prosperam na nação, que moram nesse lugar, a agenda de Deus na vida deles vai mudar completamente. Alguns vão perder a graça. Eu quero profetizar isso sobre você. E se você não quiser aceitar, pode rejeitar no teu coração. Vai perder a graça, conquistas momentâneas, porque vai queimar no teu coração você escrever uma história com Deus que vai ecoar na eternidade. Você vai desejar ser lembrado na história como um homem de Deus. Aqui vivia um homem de Deus. Essa empresa foi iniciada por um homem de Deus. Esse instituto, essa fundação, ela iniciou por um homem de Deus. Aquele era um grande homem de Deus. Aquela era uma grande mulher de Deus. Essa família, sem dúvida, é uma família de Deus. Essa família é uma família que agrada o coração de Deus. Nós não seremos lembrados por aquilo que nós construímos sozinhos, mas por aquilo que nós construímos com Deus. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, eu plantei uma igreja no interior do Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Eu ia dirigindo a van, eu montava tudo lá junto com os voluntários, pregava, desmontava e voltava para o Rio.
E a gente fez isso por alguns meses. Eu volto da minha internação menos de 3 dias depois de receber a alta. Eu estou pregando nessa igreja de novo. A gente começou na casa de um médico. 3, 4 semanas depois a gente alugou a sede social de um clube. Depois a gente alugou a quadra de um clube. Depois a gente alugou o clube inteiro. E aí a gente começou a viver um mover, um avivamento. Eram mais de 1.200 pessoas todas as segundas-feiras. Essa igreja, ela continua viva. Mas provavelmente ninguém que está lá hoje sabe quem eu sou ou tem ideia do que eu e minha casa semeamos naquele lugar. A gente viveu em Miami por pouco mais de 4 anos. No meio da pandemia, eu e a Kezinha, grávida do Benício, nosso segundo filho, fomos despejados. A gente foi morar de favor na casa de ovelhas da igreja. Eu fiquei por 55 dias fazendo lives ininterruptas, ministrando cura. Talvez alguém aqui tenha participado de alguma dessas lives. Alguém aqui levanta a mão. Foram milhares de pessoas curadas, milhares e milhares de sinais e maravilhas acontecendo online durante a pandemia. A gente derramou tudo que a gente podia. Eu abri mão de descanso, de sono, participei de mutirões. So touch into our eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions where I'm not thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Slipped away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of our love avowed. In the silence I hear your voice whispering my name, a siren's call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm in the darkest night, you're my guiding light, a beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can wealth full, lush in trinitation, with a focus on the female. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment. I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm Peguei cada prego daquele palco, pintei cada parede daquela igreja, mas em algum momento Deus falou: abre mão de tudo e recomeça. Abrimos mão de tudo e recomeçamos. E talvez daqui a alguns anos ninguém nem saiba que em algum momento a gente começou aquele lugar. Pastor, onde é que você quer chegar? Quero chegar num ponto. Aquilo que semeamos para Deus não depende, guarda isso aqui, irmão, do reconhecimento de homens.
Talvez daqui a 2 anos ninguém vai lembrar que a gente passou por Miami. Talvez exatamente agora ninguém saiba o que a gente derramou em Cabo Frio. Talvez ninguém se lembre do que a gente viveu no Rio de Janeiro. Mas quem precisa ver, está vendo. O que foi semeado para Deus, ninguém pode roubar de você. Recebe isso em nome de Jesus. Todo esforço e toda entrega e todo derramar e toda lágrima no seu tempo de oração e toda busca no teu lugar secreto, isso não pode ser tomado de você. E essa é a fúria do inferno. O inferno não pode desfalar o que Deus falou, desfazer o que Deus já fez, desprometer o que Deus prometeu. Então a única forma que o inferno consegue paralisar o fluir de Deus sobre você é quando o seu coração não se volta para as coisas de Deus, mas começa a se voltar para si mesmo. A palavra de Deus diz que a pior coisa que Deus pode fazer para um homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. O que Deus pode fazer de pior comigo, pastor? Deixar você fazer o que quer. Então guarde isso. Deus não se esqueceu de nenhuma lágrima que você derramou em secreto. O salmista diz que todas as nossas lágrimas o Senhor tomou nota de cada uma delas. Acaso o Senhor não recolheu todas as nossas lágrimas no seu odre? Nenhuma lágrima será esquecida. Nenhuma oração foi feita em vão, nenhuma semente ou oferta foi derramada à toa, nenhuma palavra que você recebeu de Deus é uma palavra vazia, nenhuma promessa que o Senhor te fez é uma promessa que Ele pode voltar atrás ou se arrepender. Deus está nos lembrando nessa noite daquilo que tem valor eterno, para que a partir desse entendimento, tudo que seja passageiro tenha um valor irrisório, irmão. Não é nada comparado a uma glória eterna que Deus tem preparado para aqueles que creem. Os nossos leves e momentâneos desafios e tribulações não são nada. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você que nenhuma lágrima no seu deserto será esquecida, nenhuma lágrima no teu secreto será esquecida, nenhuma oração ou clamor que você fez foi feita em vão. A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia muito, muito colherá. A palavra de Deus está lembrando para alguém aqui nessa noite: filho, eu não me esqueci do que você fez, eu não me esqueci dos dias em que você me serviu, mas o que importa mais para mim de todas essas coisas é aquilo que você está se tornando. Eu quero restaurar a minha imagem e semelhança em você. Eu quero restaurar a minha imagem e semelhança em você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Sabe, nesse tempo de descanso, no início do ano, eu recebi uma palavra e eu quero publicamente, profeticamente declarar: Jesus, eu aceito. A palavra que eu recebi de um dos líderes da Bethel, do Supernatural School, é: André, eu vejo um livro na sua mão e eu vejo um tempo novo na sua igreja. E a capa desse livro estava escrito: Focados na Presença. E o Senhor está dizendo que se você quiser continuar operando da forma que Deus te usa, Ele vai continuar fazendo o que Ele faz. Mas se você aceitar de Deus essa nova linguagem, esse novo manto para esse novo tempo, Deus vai fazer aquilo que vocês ainda não viram e ainda não viveram. Se você começar a ministrar para a tua igreja a respeito da presença de Deus, tudo vai acontecer a partir da manifestação da presença. Pai, eu estou aqui nessa noite para declarar profeticamente que nós como igreja estamos debaixo desse Kairos, desse tempo. Queremos a tua presença mais do que todas as coisas, desejamos a tua vontade mais do que todas elas, queremos caminhar debaixo da tua agenda e não debaixo da nossa. Tudo que nós viveremos, Jesus, a partir daqui será ainda mais glorioso, terá ainda mais cheiro de Jesus. Nós cremos e nós declaramos: não estamos edificando uma casa de eventos, não é sobre um lugar que é debaixo de uma estratégia humana, estamos edificando uma casa de oração, um lugar onde Deus se move, um lugar de restauração e cura, uma casa de salvação. Nós declaramos em nome de Jesus para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir: o avivamento de São Paulo não vai acontecer, já aconteceu. Nós cremos. Igrejas vivas, igrejas saudáveis, mover de Deus passeando pelas ruas das cidades, um novo cântico na nossa boca, um novo júbilo no nosso espírito. Nós cremos e nós declaramos.
A despeito da agenda 2030 que o mundo tem, nós cremos, Jesus, até o final dessa década o Senhor vai fazer algo extraordinário. Uma igreja viva que opera em sinais e maravilhas, homens apaixonados pela tua presença mais do que todas as coisas. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus avançando, crescendo, mergulhando, se desenvolvendo. Nós avançaremos em fé, nós andaremos sobre as águas, nós venceremos os nossos gigantes e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, irmão, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Irmão, desculpa, mas eu preciso mover debaixo daquilo que Deus está falando. O que nós ligaremos nessas próximas semanas, viveremos nos próximos anos. Essa é a palavra que Deus me deu. Estabeleça as bases pelas quais vocês vão se mover. E estabeleçam a partir de uma palavra profética. Profetizem, creiam, declarem. Você crê nisso? Vou para o último ponto da mensagem. Quem está recebendo algo de Deus, diga amém. Somos mais de 12 mil famílias online simultaneamente agora. Você pode celebrar. Inglaterra, Chile, Canadá, acabou de conectar. Aleluia. Fala comigo. Eu entendi que só se vive uma vez, que todos vamos prestar contas. E o terceiro e último pilar dessa mensagem: você precisa ter um projeto de eternidade. Fala para quem está do seu lado, você precisa de um projeto de eternidade. Pastor, o que seria um projeto de eternidade? É você perceber quantas coisas na sua agenda apontam para a eternidade, quantas coisas apontam só para esses dias. O Brasil nunca falou tanto sobre investimento, sobre a importância dos dividendos, a importância de investimento em bolsa de valores, valuation. A gente tem entendido e crescido muito como nação a partir desse entendimento de investimentos de longo prazo. Na América, em alguns países envolvidos, é muito comum o entendimento a respeito de previdência privada e da importância de você guardar para um tempo futuro. Mas sabe o que é interessante? O que o mundo tem entendido sobre um rendimento futuro que vai ser acessado daqui a algumas décadas, a igreja precisa ter um nível ainda maior de clareza a respeito de um investimento eterno, coisas que a gente vai colher na eternidade. Tudo que você faz, os caminhos que você escolhe caminhar e as escolhas que você faz, elas são como sementes que vão frutificar na eternidade. A gente não está aqui, irmão, para ouvir uma palavra para a semana. A gente está aqui para estabelecer palavras que vão ecoar na eternidade. Você e a tua casa não receberão palavras para os próximos dias. Você e a sua casa caminharão debaixo de uma palavra de vida para sempre. Eu declaro em nome de Jesus: os seus não vão se desviar, os seus filhos não serão motivo de vergonha, você não vai ver a sua casa se dissolvendo, as promessas de Deus não serão esquecidas, você não vai negociar a pureza do teu chamado, você não vai negligenciar aquilo que o Senhor te chamou para viver. Pelo contrário, eu declaro em nome de Jesus palavras de vida eterna guiando os seus passos. Deus te atraindo para esse lugar. Você vai caminhar governando na terra, mas você não vai esquecer de tirar os seus olhos dos céus. Você vai construir uma história com Deus na terra, mas você não vai esquecer que existe uma morada estabelecida para você nos céus. E é para esse lugar que nós estamos indo, e é para esse lugar que o nosso olhar precisa estar. Você não vai ser omisso esperando o dia em que Jesus vai voltar. Não, construiremos, edificaremos, governaremos, estabeleceremos, mas a gente precisa lembrar que quando tudo isso passar, existe um reino eterno, e é para esse lugar que nós estamos caminhando. O Deus da glória, que carrega sobre você palavras de vida eterna, está te chamando pelo nome nessa noite. Deus está lembrando pessoas aqui nessa noite: eu tenho palavras de vida eterna para você, filho. Eu tenho palavras de vida eterna para você. João 6:67. Eu finalizo aqui, o louvor pode subir. Jesus, ele está com os discípulos. Os discípulos estão desesperados porque o discurso de Jesus naquele dia era duro. Jesus está falando sobre os princípios do reino. Jesus está estabelecendo princípios do reino do seu Pai. E a Bíblia diz que a multidão, ela começa a se dispersar. Olha para mim, irmão. A multidão se amontoava quando tinham sinais e maravilhas, mas ela se dispersava quando Jesus começava a estabelecer princípios.
E aí os discípulos começam a se preocupar, porque para eles o entendimento de ajuntamento ainda era um aferidor de medida, ou seja, se tem muita gente, a gente está indo bem, se tem menos pessoas, a gente está indo mal. Então os discípulos chegam para Jesus desesperados, eles falam: mestre, o seu discurso é duro demais, não há quem possa ouvir. E aí Jesus faz uma pergunta: por acaso vocês não querem ir com eles também? E aí Pedro responde uma das respostas mais incríveis que alguém poderia dar. Ele fala: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vamos, igreja. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Para onde iremos nós? Pedro está dizendo: Jesus, eu estou estragado para tudo. A pesca não enche meus olhos mais. O business não é uma opção mais. Retroceder não é uma opção mais. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, uma das coisas mais incríveis que aquela mulher fez naquele dia em que derramou o perfume sobre os pés de Jesus é que ela quebrou o vaso. Aquela mulher quebra o vaso para que não haja a opção de se arrepender no meio da entrega e reter uma parte daquilo que ela desejou entregar. Você sabe por que em alguns momentos a gente precisa queimar as pontes com o passado, para que a gente não entenda que é uma opção voltar para um lugar que algum dia a gente orou pedindo para Deus nos tirar de lá. Eu lembro quando eu era empresário, eu casei com 20 anos, com 19, já tinha funcionários, CNPJ, empresa, escritório. Eu lembro que quando eu me converti, comecei a ter experiências com Deus, eu me trancava no escritório e eu chorava, eu falava: Deus, me tira daqui, eu quero viver um chamado integral, eu quero viver um ministério integral, eu não aguento mais isso. A gente tinha uma corretora de seguros e eu falava: Deus, eu não aguento mais lidar com apólice, com propostas de seguro, eu quero viver a tua vontade. Aí eu falei para Kezinha, na época a gente ganhava 6 mil reais, isso era 2008. Eu falei: amor, se o pastor oferecer 1.500 reais, a gente vai morar no kitnet, a gente vai largar tudo, mas a gente vai viver o ministério. Porque eu fui tão impactado, irmão, com a glória que é poder viver a plenitude da vontade de Deus, que tudo perdeu a graça. A verdade é que quando a gente ama a Deus devidamente, a gente começa a amar todas as outras coisas proporcionalmente. Quando a agenda de Deus assume every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love.
lugar de governo na nossa história, a nossa agenda perde o valor. Paulo ele diz: considerado tudo aquilo que eu desejava, aquilo que Deus tem para mim, o que eu desejava é como esterco. Igreja, Lagoinha Alphaville, estamos edificando algo que tem peso de eternidade. Deus não chamou a gente para transformar homens em crentes. Deus nos chamou para transformar escravos em filhos. Deus não nos chamou para encher uma denominação. Deus nos chamou para povoar os céus. A gente não está aqui trazendo pessoas do lado de fora da Lagoinha para dentro da Lagoinha. Nós estamos aqui para transportar pessoas do reino das trevas para o reino, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós estamos aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Estamos aqui debaixo da unção que Deus nos deu para declarar aos cegos restauração de vista, para declarar aos cativos que sejam libertos, para declarar àqueles que estão caminhando nas trevas que é chegado o reino de Deus, é chegado um novo tempo, é chegado o reino de paz, de justiça e de alegria. E existe um rei que ele reina para sempre, e existe um nome estabelecido sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Você pode ficar de pé no teu lugar, fechar os teus olhos em nome de Jesus. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.